semana que passou, nossa família, tivemos um susto lá em casa, né? A minha mãe teve, eu falo início, né? Porque o infarto mesmo ninguém suporta. E ela teve essa crise no momento de lazer, ela estava numa festa e meu pai correu com ela. E assim que a gente teve a informação, já anunciou a igreja e alguns irmãos, já começamos a orar por ela. E no domingo também ela teve outra crise e novamente meu pai correu com ela. E graças a Deus correu tudo bem, fez todos os exames, foi detectado uma veia com obstrução. Os médicos fizeram o que tinha que ser feito para obstruir aquela veia. E para a glória de Deus, minha mãe já está em casa. O Senhor trouxe de volta a minha mãe. Há alguns dias atrás, talvez um mês, não sei, Deus usou um varão e falando, embora a minha mãe já está com seus 70 e poucos anos de idade, e Deus usa a boca de um varão e fala para eles que ainda tem muita coisa para fazer na vida deles, através deles, que Deus quer trabalhar ainda na vida deles. Então eu vejo assim que tudo é o tempo de Deus, é a vontade de Deus. E eu louvo a Deus porque as orações da igreja foram alcançadas. Se minha mãe está entre nós novamente com saúde, foi por causa das orações dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Oh, glória! Aleluia! No livro de Lucas. Hoje eu estou com um pouquinho de tosse, os irmãos me perdoem aí, mas mesmo assim quero ser breve daquilo que Deus tem para nossas vidas hoje. Lucas 24, a partir do versículo 13. O tema diz assim: os dois discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. E diz assim: naquele mesmo dia, depois deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente entre 12 e 13 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucederam. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecidos desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes, os principais e sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia que estas coisas sucederam. Até aqui, feche os teus olhos. Meu Deus, mais uma vez, teu Pai, estamos na sua casa e queremos ouvir a sua voz através desta palavra. Nos dias que estamos vivendo, Pai, precisamos de entusiasmo, algo que vem da sua palavra para nos despertar, meu Pai, para certas situações.
Queremos entender, Senhor, esse propósito da sua missão, Senhor, na terra, e o seu propósito sobre nossas vidas. Usa a minha vida para ser uma bênção aqui nesta noite, e toma cativo cada coração, a cada mente, e que cada um neste momento, Senhor, seja tranquilizado pelo teu Espírito, que nenhuma preocupação, que nada lá de fora venha atrapalhar, Senhor, essa reunião deste momento, e que o Senhor venha usar-me, Senhor, para ser bênção nesta noite, para a glória do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas, Senhor. Eu já vi várias vezes essa passagem, inclusive até eu já preguei, e já vi muitos pregadores falar sobre essa passagem, que é uma passagem que envolve os discípulos de Jesus. E sempre o termo dessa palavra é levar esses homens como se fossem dois homens covardes, que viraram as costas para Jesus, que abandonaram a promessa, que não acreditaram, que deixaram de acreditar, abandonaram tudo, viraram as costas e voltaram às suas práticas normais. De fato é uma verdade que eles abandonaram, foram embora, mas que eles não acreditaram na promessa de tudo que ia acontecer. Mas o interessante nessa passagem que eu vejo é que eles mesmos falam nesse texto que eles esperavam que Jesus ia remir Israel. E de tudo que Jesus ensinava para eles, explicou para eles sobre o reino, o propósito da vida de Jesus sobre a terra, a vontade de Deus sobre o povo, a humanidade, de ele ser o rei de Israel, a mente deles estava cauterizada com uma tradição. A tradição que tinha de ter um rei sentado num trono com uma coroa de glória, uma espada em sua mão, e assim dominar e conquistar, como sempre foi. E era isso que eles esperavam de Jesus. Essa era o que estava no coração. Por mais que Jesus falava sobre o reino, sobre mudança de vida, sobre perdão, sobre o homem que teme ao Senhor, tantas coisas maravilhosas, as parábolas de mudança de vida, sobre fé, os milagres, tudo aquilo que ele ensinava, que ele passava, eles ainda tinham esperança que haveria uma revolução, e que Jesus, uma hora ou outra, ia passar a mão numa espada e ia sair fazendo uma revolução, derramamento de sangue. E sendo que na verdade não era esse o propósito de Deus para aquele povo. E no livro de João fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, para aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, o que Deus estava dizendo nessa passagem? Eu estou enviando Jesus porque eu não quero mais derramamento de sangue. Aquele que crê na palavra que vai ser falada, vai ser dito e ensinado, esse vai alcançar a salvação. Oh, glória. Porque o intuito do Evangelho era transformação, salvação. Aleluia. E Jesus sempre pregou ao contrário disso tudo que os homens queriam. E você sabe que nos dias de hoje não é muito diferente. Tem muitas pessoas que vêm para Jesus, eles já vêm com a sua mente formada. Já vem na sua mente formada: eu vou para Jesus porque eu quero salvar o meu casamento. Eu vou para Jesus porque eu preciso levantar a minha empresa. Eu vou para Jesus porque eu preciso conquistar aquela namorada, aquela moça de tal igreja. Eu vou para Jesus porque eu preciso disso, preciso daquilo. Mas ele não entende que para ele vir para Jesus, o fim para Jesus é você ser transformado primeiro, ser tratado primeiro, para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas. E aqueles homens, eles pensavam dessa forma. Eles queriam Jesus, eles gostavam de estar com Jesus, eles viam os milagres, as coisas maravilhosas que aconteciam, mas eles não estavam aguentando ver a hora que Jesus ia falar: agora é a hora, gente. Cada um pega a sua espada, cada um pega as suas armas e vamos para cima, vamos dominar, vamos conquistar, vamos tomar posse daquilo que é nosso. Era isso que eles esperavam. Por isso que ele dizia, que ele fala nesse texto, que eles estavam tristes e esperavam que ele ia remir Israel. E não foi isso. Na verdade, Jesus,
Ele já dizia que ia ser rei sobre nossas vidas, sobre Israel. Ser rei sobre nós, ele estava dizendo assim: olha, o rei que eu quero ser sobre sua vida é ensinar você a ter controle de todas as coisas. Tudo que esse rei que está sentado no trono faz para você, que é mal para você, eu tenho uma palavra de conforto para você. Oh, glória! Eu tenho uma palavra de direção para você, como você vai tratar, vai viver, vai administrar essa situação. Então, se você entender, eu sou rei no seu coração. Quando, por exemplo, ele não podia se levantar contra aquele rei, como também ele não podia se levantar contra os escribas, ou os fariseus, os doutores da lei. Não, ele não podia fazer tudo aquilo. Mas ele pode ser rei em nossas vidas, na vida daqueles homens, e dizendo assim: olha, eu sempre vou ter uma palavra de revelação para você, porque esses homens são loucos. O que eles pregam, eles são mentirosos, eles não pregam a verdade. Eles pregam, mas não vivem a verdade. Mas eu quero ser rei dentro de você, porque quando eu ensinar e você praticar, eu vou estar dominando dentro de você. Então eu vou ser rei dentro de você. Quando aquelas palavras de maldição eram lançadas sobre os filhos, sobre as mulheres, tantas coisas ruins que eram lançadas por causa da lei, e muitas enfermidades viriam, estavam sobre eles, ele também dizia assim para eles: olha, quando você ouviu uma palavra assim, quando você ouviu alguma coisa de maldição de lançar sobre a sua geração, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, e você vai lembrar e dizer: o nome do meu Senhor Jesus tem poder para repreender tudo isso que está sendo lançado. Vai cair por terra em nome de Jesus. E quando você viver isso, então dentro de você vai ter um trono e ele vai reinar dentro de você. Glória! Era essa a proposta de Jesus para eles. No livro de Isaías fala sobre as enfermidades, sobre as dores que ele levaria na cruz, que ele era responsável e levaria todas as nossas dores ali. Isso é uma promessa se nós acreditarmos no dia de hoje, como nós cremos. A igreja tem que crer, senão não estaria aqui. Então você vai abrir a sua boca, e muitas das vezes que vier uma enfermidade, uma situação, irmãos, eu fico indignado de pessoas que falam assim: eu preciso passar pelo meu médico, porque a minha diabetes está atacando esse mês, me atacou a minha diabetes, preciso mudar os meus remédios. Diabetes tem cura? Diabetes tem cura. Como qualquer outro tipo de enfermidade tem cura. O câncer tem cura? O câncer tem cura. Tendinite tem cura? Tendinite tem cura, mas para a medicina eles falam que não. Todas essas enfermidades falam que não, porque eles querem que você viva dependendo de remédio. Eu não estou dizendo que você não vai mais tomar remédio, mas você precisa exercer a fé. Você precisa colocar em prática o nome poderoso desse rei que habita dentro de você. Amém, que habita dentro de nós. Esse nome tem poder para mudar a história da nossa saúde, de nossas vidas. Então, quando Jesus estava com eles, por que Jesus tinha paciência com eles, mesmo dando aquelas broncas que ele dava? Era questão de tempo. Nós vemos nesse texto que depois que Jesus tem esse diálogo com eles, Jesus traz a memória deles passagens desde o Velho Testamento, e traz a mente deles essas passagens, e começa a ministrar a eles as coisas que eles já sabiam. Não é, pastor Diogo? Eles já sabiam. E nesse texto eles falam, esse Cleopas, ele fala algo que já estava lá em Lucas. Ele repete algo que já havia uma profecia, aconteceu e conta para Jesus. O que eu quero dizer? A palavra estava dentro dele, mas ele não estava vivendo o poder dessa palavra. Por que muitas pessoas não conseguem ver milagres e não conseguem ver o resultado da glória de Deus? Conhece, sabe, mas não vive. Não vive porque falta autoridade, falta prática de sabedoria e colocar em prática.
E era isso que estava acontecendo com eles. Quando Jesus estava ministrando para eles, a palavra de Deus diz que a um determinado momento que eles chegam até essa aldeia, a Bíblia diz que Jesus queria seguir à frente. Até então eles não tinham percebido que era Jesus, mas estavam se agradando da palavra, estavam felizes em ouvir aquela palavra estava mexendo com ele, mesmo sabendo que eles já sabiam sobre aquilo, já sabiam. A Bíblia diz que eles forçaram Jesus a entrar na casa deles. Aí eu pergunto para vocês, você acha que Jesus não gostou disso tudo? Que Jesus não gostou de ver a vontade que ele permanecesse com eles, a vontade de continuar a ouvir a voz dele, o que eles estavam falando? Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? São pessoas, eles representam as pessoas de hoje, estão na igreja, mas querem ouvir, sente desejo de ouvir, sente desejo de aprender. Eles representam, nesse momento, representam essas pessoas dos dias de hoje. Sente prazer de ouvir a palavra, mas só aqui dentro. Só aqui dentro. Porque essa palavra, se nós não soubermos usar essa palavra no dia a dia das nossas vidas, é só essa emoção nesse momento. A palavra de Deus diz que eles entram e eles têm um momento de comunhão. E uma coisa que eu busquei uma informação, que aqui só fala do partir do pão, mas na realidade foi uma ceia, foi um jantar, foi algo que eles prepararam, tiveram satisfação de preparar um banquete para segurar Jesus ali, mesmo não sabendo que era Jesus, mas a satisfação, o prazer de ver ele falar, de ver ele ministrar tudo que eles já sabiam, tudo que eles já tinham entendimento. E ali eles se encontram, e ali eles começam, Jesus continua ministrando para eles, conversando com eles. E o lindo disso tudo, pastor Hermano, que eu estava observando, que as outras aparições de Jesus, havia banquete. E se você olhar antes de Jesus ir para a cruz, Jesus passava mais tempo com seus discípulos em banquete, na comunhão. Você para pensar, um homem que ficou 3 anos ministrando, e falando, e agora, nesse momento que mais precisavam deles, cada um foi para o seu canto. Mas como Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus estava com o desejo de ir atrás de cada um. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que naquele momento que Jesus estava ali com eles, ministrando para eles, no partir do pão, eles perceberam que era o Mestre. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui, hoje nós somos a igreja, e o partir do pão hoje é a palavra de Deus. É isso aqui, é a comunhão entre nós. E é motivo de nós estarmos alegres, é motivo de nós glorificarmos a Deus por esse partir do pão, porque tudo que é ministrado nós aprendemos a viver, aprendemos para pôr em prática e viver, para obter os resultados do céu. A palavra de Deus diz assim, no versículo 25, ele diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava tudo o que estava na Escritura. Você sabe que
Nos dias de hoje nós também vemos pessoas assim. Você pode... Esse tempo atrás eu estava ministrando com uma pessoa, e assim, eu costumo dizer assim, que quando Deus quer trabalhar numa situação, você tem que deixar Deus trabalhar primeiro na sua situação, porque é o início de algo, da obra do Espírito Santo. Essa pessoa estava com um problema no casamento, de algumas decisões do esposo, de algumas decisões de sonho, e nessa conversa, essa pessoa foi expondo para mim as qualidades do seu marido. E eu disse para ela assim, para essa mulher: não é interessante você viver o sonho dele agora, sendo que a vida toda ele fez algo para te abençoar, sempre te abençoou? A pessoa baixou a cabeça e me deu a entender: não concordo, tem que continuar do jeito que eu quero, a solução, mas que seja do meu jeito. Do meu jeito. Aí eu falei assim para a pessoa: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Ore a Deus e fala para Deus assim: Senhor, esse projeto, o Senhor está nesse negócio. Senhor, eu não tenho paz nesse projeto, mas Ele quer. Senhor Deus, se o Senhor está nesse projeto, então coloque satisfação e prazer no meu coração, para que esse projeto não seja motivo de uma discussão, de confusão dentro da minha casa. Mas porém, meu Pai, se esse projeto o Senhor não está nesse projeto, esfria o coração dele, e que ele fique em paz. Mas não mudou, porque não fez o que eu ensinei. E isso, irmãos, a pessoa fica enferma, porque é 24 horas aquele que o sonho e aquele que não quer o sonho, e gera um clima, uma atmosfera de tristeza, de angústia no meio do casal. E é tão simples de resolver, de entender. Quando eu estou dizendo que eu ensinei esse tipo de oração, essa pessoa foi tardia de coração, de entender que uma oração pode mudar a história desse relacionamento. Não é verdade? Às vezes, irmão, vocês que são jovens, você senta aí com seu pai, com sua mãe, senta com o líder de jovens, com os pastores, ele te dá um conselho tão simplesinho: faz isso, meu filho, faça isso, você vai ver como vai mudar a sua história. Faça isso hoje, amanhã você vai ver resultado. Mas não faz, e sofre, porque é tardio de coração, porque não quer mudar. A pessoa não põe na mente que isso, essa prática pode resolver a nossa situação. Eu me lembro que eu já contei partes da minha vida solteiro aqui para os irmãos, mas teve uma época na minha vida que eu estava confuso em relação a essa mulher, em relação à minha esposa, de uma outra pessoa. E o que eu fiz? Dobrei meu joelho e falei para Deus colocar no meu coração o sentimento que era dele, não mais meu. Jovens, prestem atenção. O seu sentimento às vezes não é a resposta de Deus, é só um sentimento. O verdadeiro sentimento da parte de Deus flui, traz paz, traz alegria. E às vezes Deus fica esperando. Você está sofrendo, ela está sofrendo, a resposta não acontece, as coisas não mudam, e o Espírito Santo está pedindo, esperando você falar para ele assim: me ajuda, me dá uma direção, me ensina, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, mostra onde eu estou errando, me dá graça, me dá sabedoria, para que haja uma mudança na minha vida. E isso eu acabei de falar, às vezes um conselho simples: não seja tardio, põe em prática. E foi isso que eu fiz quando eu orei dessa forma.
e clamei a Deus dessa forma, e não foi uma vez só, porque eu tinha que tomar uma decisão. Um homem precisa tomar decisões. Eu tinha 20 anos, 21 anos de idade, e eu já me preocupava, eu precisava tomar decisões. E quando eu dobrava meu joelho na madrugada e conversava com Deus, eu pedia a Deus: eu não consigo mais, o Senhor precisa me ajudar. Então coloca em mim o seu sentimento, porque o seu sentimento vai me dar graça e sabedoria. E Deus tem me dado graça até hoje para suportar essa mulher. Para a glória do Senhor. E assim, igreja, não sejam tardios, jovens, em ouvir e pôr em prática. E é que Jesus se incomodou com eles. Foi falado desde as profecias, foi falado, eu ministrei, eu ensinei, vocês não entenderam, e agora estão pensando dessa forma. Então nós precisamos entender, igreja, que o propósito de Deus para nós é trazer coisas maravilhosas para nossas vidas, transformações para nossas vidas. Oh, glória! Glória a Deus por isso. E Jesus depois apareceu para outras pessoas e trouxe outros ensinamentos, e uma das coisas maravilhosas que ele trouxe aqui, importante, que ele diz logo mais à frente, depois de aparecer, mostrar os sinais das suas mãos. Você pode perceber que cada vez que ele aparece, tem uma maneira de se manifestar. Ele se manifestou com os discípulos andando e falando da palavra, trazendo a memória. Quando ele vai encontrar Pedro e seus João, que estão lá pescando novamente, ele chama eles para um banquete, perguntando para eles se tinha algo de comer. E depois, quando eles disseram que não tinham nada, João foi sensível e falou assim: é o mestre. Já foi revelado para João, é o mestre, pela voz de Jesus. E quando eles chegaram, já tinha aquele banquete maravilhoso. E ali Jesus trata o coração, a alma de Pedro. Jesus trata com ele. Outros, Barnabé, que não cria, Tomé, que não cria, precisou ver os sinais na mão e nos pés. Foi a maneira que Jesus permitiu que eles entendessem e vissem que era Jesus. E Jesus vai se apresentar para cada um de vocês de maneiras diferentes. Oh, glória! Vai ter uma maneira especial para apresentar para cada um de vocês. E vai ter momentos na vida de vocês que vocês nem imaginam. Ele vai se apresentar. Às vezes, algumas das vezes vai ser as coisas mais simples, mas ele vai se apresentar. Uma ocasião, na minha juventude, eu virei as costas para Jesus uma ocasião. E hoje eu louvo a Deus, porque eu vejo muitas igrejas ensinar o que é Páscoa, o que é Carnaval, o que é Natal. Então, essas datas comemorativas, a origem disso tudo, o propósito disso tudo, o que é bom, o que é ruim. Eu só aprendo se não quiser. Mas naqueles dias, pastor Raimundo, eu não aprendi, eu não sabia. Eu tinha dentro de mim muitas regras e doutrinas da igreja. E quando chegou o carnaval, que eu já estava de maior, eu achei na minha mente que eu tinha um direito, por ser de maior, ir lá visitar o carnaval. E eu saí do culto, estava indo para o carnaval. Meu pai me abordou. Meu pai tinha muita autoridade sobre nossas vidas, e meu pai não deixou eu ir. Mas já estava no meu coração. Dali a poucos dias eu acabei me afastando, porque do carnaval puxou para outras coisas, eu acabei me afastando. Escuta só. Olha como que Deus faz nas coisas simples. Um dia eu estava na igreja, de tanto minha mãe me convidar para estar num culto lá. Cheguei na calçada da igreja, o filho de um presbítero, devia ter acho que uns 10 anos de idade. Eu já fazia acho que uns 2 meses mais ou menos que
que eu não pisava na igreja, eu tinha abandonado a minha guitarra, tinha abandonado o grupo de louvor, não estava mais na igreja, não estava mais ceando. E eu fui para agradar os meus pais. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, é uma coisa inacreditável, mas eu sei que Deus faz isso. Uma criança, pastor meu irmão, entre 9 e 10 anos, chegou em mim e falou assim: ô Edson, o que está acontecendo que você não está vindo mais na igreja? Eu olhei aquele menino, eu com a idade de 18 anos, meio arrogantinho, porque já achava que era homem, embora era um cisto de homem, mas eu era meio arrogantinho mesmo. Olhei para ele assim, não querendo vir mais. Irmãos, ele virou para mim e falou assim: o seu lugar ainda está lá. O seu lugar não é onde você está. O seu lugar está lá, junto com os jovens. Eu olhei aqui, me arrepiei, olhei aqui e falei: meu Deus do céu, volta, porque o seu lugar está lá. E foi uma das ocasiões que eu me afastei por causa dessa palavra. Eu voltei para ele, me reconciliei. Glória a Deus. Bem, me afastei de novo. Deus tratou comigo. A última vez que eu voltei, o Espírito Santo me levou lá na frente. Aconteceu um monte de coisa que eu não sei explicar, mas aconteceu. E eu estou na igreja até hoje. Mas há algo importante. Deus usou uma criança e meia dúzia de palavras simples tocou o meu coração e eu entendi que aquele lugar não era o meu lugar. O lugar que eu estava frequentando não era o meu lugar. O meu lugar era separado, está na casa do Senhor. Está na casa do Senhor. Então, igreja, não queira você voltar para trás. Não queira você pôr na sua mente que o Evangelho de Cristo tem que ser do seu jeito, porque se não acontecer do teu jeito, Deus não está com você. Não é assim. O reino de Deus, Ele quer tratar você de dentro para fora. Primeiro você, para depois Ele alcançar aquilo que vai ser bênção para você. Se é aquele emprego, então Ele vai tratar você para aquele emprego. É aquela moça, então Ele vai tratar você, tirar esse orgulho de você, essas coisas que estão dentro de você, que não faz parte do reino de Deus, vai tratar você, para depois preparar ela e trazer para você, e vice-versa. Por isso que há muitos casamentos que não dá certo, porque pede para Deus, acha que está na hora de Deus, mas não, você tem que ser tratado primeiro, alcançado primeiro, mudado primeiro, porque esse é o reino de Deus. Não é como aqueles 2 discípulos que queriam um rei com espada na mão. O nosso rei já está dentro de nós. Amém, glória a Deus. E Ele tem reinado na minha vida em muitas áreas. Tenho vivido grandes experiências. Tem reinado na vida de vocês. Vocês têm vivido experiência. E eu posso dizer com toda certeza, não existe nada nessa terra que Jesus não possa mudar. Que o poder da palavra de Cristo Jesus não possa haver uma transformação. Tem poder, o nome de Jesus tem poder para mudar áreas das nossas vidas, tudo que é necessário. Então nós não devemos voltar para trás, se lamentar, achar que o poder de Deus não tem poder sobre nós, que nada mudou, que nada vai mudar. Não é isso. Eu morei mais de 7 anos para vir embora para Paulinha. Eu tinha uma casa em Cosmópolis, tinha um sonho de vir morar para Paulinha, mas eu não via solução. Um dia um casal de pastor foi em casa e falou assim: Edson, não é tempo de você mudar. Deus mostrou que você tem que sair daqui. Você pensa que eu não fiquei triste? Eu estava doido para ouvir pastor Priscila, que eles falassem assim para mim: eis que eu te digo, meu servo, no tempo oportuno estarei mudando você de endereço, teu sonho vai ser realizado. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria de Jesus. Mas foi o contrário. Deus não mostra você fora dessa casa. Deus não mostra você morando na cidade. Mas porém, continue orando. E nós oramos. Continuei orando. Fiquei desempregado quase 1 ano. E as coisas, em vez de esclarecer, clarear, não clareavam.
Continuei orando, agora por emprego, agora para poder pagar as contas. E quando Deus abriu as portas, além do emprego, além do salário, além da troca do carro, Deus preparou um terreno em Paulínia, preparou um pedreiro, preparou tudo, fluiu, porque foi feito a vontade do Pai. Amém. Eu queria, mas não era aquele tempo. Eu queria, mas não era o tempo, não era aquele momento. Deus estava preparando tudo. E hoje eu estou aqui com vocês. O que já era propósito do Senhor. Então, não volte atrás. Não desista da fé que você tem. Acredite, Deus tem poder para ouvir a sua oração. Não ouviu hoje? Amanhã pode ser o dia que Ele vai ouvir. Mas precisa mudar em alguma coisa? Pede para Deus, Ele vai mudar. Vai amadurecer, vai entender que existem bênçãos que estão parados na atmosfera espiritual, que ainda não aconteceu porque você não se preparou, você não está preparado para receber, você não vai saber administrar. Então Deus está esperando você se preparar, você buscar, você amadurecer, para que a bênção venha e você já completa a graça de Deus sobre a tua vida. O prazer de poder glorificar a Deus naquilo que Deus pode fazer. O importante é deixar Deus fazer, no tempo dele, na vontade dele, e nunca voltar atrás. E assim, meus irmãos, Deus trouxe essa palavra no meu coração. E quando eu li essa palavra, a primeira coisa que eu queria pregar era falar mal desses homens aqui. Covardes, frouxos, virou as costas para Jesus, andou com Jesus, negaram Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou para mim: analisa o texto, presta atenção no texto. E aonde Deus me trouxe essa palavra para pregar para vocês, ensinar vocês. Nós já aprendemos lá atrás muita coisa, mas não pusemos em prática. É culpa de Jesus? Não. Ele está andando conosco e está nos ensinando. O tempo todo está nos ensinando. O milagre que você queria não aconteceu porque lá atrás você ouviu e não pôs em prática. E o lindo disso tudo, Jesus quer entrar na sua casa e cear com você. Quer cear conosco. Porque o prazer dele é salvar o homem, é salvar a mulher, é salvar o casamento, é mudar a história. Esse é o prazer de Deus. É isso que Deus quer. Ele não quer mais desgraça, derramamento de sangue. Ele não quer mais confusão. Não, muito pelo contrário. O nosso Jesus tem muita coisa boa para nossas vidas. Muitas coisas boas para nossas vidas. Quando a minha mãe passou mal, a Silvana sabia de todos os detalhes. Eu chego do serviço, ela prepara um cafezinho para mim, eu tomo um banho, nós conversamos um pouco, dali a pouco o sono já vem e vou descansar. E nessa noite eu dormi e sonhei. A minha mãe sempre cantou na igreja. Cantou em coral, cantava sozinha. Cantei muito tempo com a minha mãe, com a minha mãezinha. E minha mãe tem uma voz diferenciada, pastor Raimundo. Ela tem uma voz diferenciada. Quem sabe um dia eu ainda consigo ensaiar com ela e cantar um louvor aqui. É uma graça. Minha mãe é uma graça. E nessa noite, meus irmãos, no meu sonho, eu tive um sonho com ela, mas só que eu não via ela, mas ouvia a voz dela no sonho. E no sonho estava eu, meu pai e mais algumas pessoas. O meu pai estava comigo. Eu sabia que tinha mais pessoas, mas eu não via essas pessoas. E eu via minha mãe salmodiando, cantando uma melodia, mas a melodia também não lembro mais. Não conheço. Mas era muito linda essa melodia, só melodia, sem letra. E meu pai chegava em mim e falava assim: filho, nossa, sua mãe está com uma voz muito bonita aqui. O que ela está cantando é muito bonito. E eu prestando atenção naquilo, falei: pai, essa voz é a voz de anjo. Essa melodia são melodias de anjos. E ele ficou assim, no sonho, ele ficou alegre, porque ele sempre teve prazer de ver minha mãe cantar.
sempre foi apaixonado em ver ela cantar. E nisso eu ouvi esse sonho, assim, ouvindo essa voz dela, e eu ficava assim feliz também. Só que eu acordei e fiquei preocupado. Senhor, será que o Senhor vai recolher minha mãe? E aí cedo a Silvana levantou, nós começamos a conversar. E a Silvana, depois dessa conversa rápida, falou assim: vamos orar pela sua mãe. Vamos interceder pela sua mãe. Aí nós intercedemos pela minha mãe, depois eu contei o sonho para ela. Mas o Senhor trouxe ela de volta para nós. O que eu entendo? Que ela já estava indo mesmo. E o lugar que ela estava indo, os anjos já estavam esperando ela. Então eu creio, irmãos, se nós tivermos uma vida com Deus, nós estamos seguros em Jesus Cristo. Estamos protegidos em Jesus Cristo. E que essa palavra, meus irmãos, possa alcançar o coração de vocês. Gostaria de falar mais, mas a minha garganta está só pela graça. O Senhor sabe das coisas. E eu sei que vocês já entenderam o que eu fui ministrado aqui nessa noite. Eu sei que vocês entenderam. O Espírito Santo quer trabalhar na vida de vocês e quer mostrar, se vocês não voltar atrás, grandes coisas vocês vão ver o agir de Deus sobre a vida de vocês. Oh, glória! Queria vocês ficarem de pé, eu quero estar restaurando com vocês.